Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha sob a sua paz. Era comum que periodicamente o povo fosse convidado a subir a montanha para ouvir as vozes de um dos seus deuses. O notável e conhecido deus Apolo, como o chamavam os gregos, costumava desejar falar às massas da Grécia. E o templo consagrado ao deus Apolo era localizado na velha Fócida, no alto do Monte Parnaso. E esse templo tinha a forma circular. Ali, uma jovem adolescente, necessariamente virgem, cuidava de manter aceso o fogo diante do templo, diante do altar que reverenciava a Apolo. Mas periodicamente ela era sentada sobre um banco tripóide, um banco de 3 pés, exatamente sobre a frincha de uma rocha vulcânica, que de propósito tinha sido construída, tinha sido guardada pela construção do templo. Dessa fenda natural, evolava-se um gás que, ao ser inalado pela jovem sensitiva, pela jovem pitonisa, levava ao estado de transe, porque a palidez tomava-lhe conta do semblante, o suor álgido escorria-lhe da face, e logo ela começava a se agitar, como alguém que volta de um processo anestésico, e a cabeça sacudida de um lado para outro, deixava ver os olhos que se perdiam nas órbitas. Logo mais, passados esses momentos de excitação inicial, a jovem se impertigava e era tomada por uma voz gutural, uma voz máscula, que se dirigia ao povo ali reunido e comprimido para falar a respeito dos destinos da Grécia, das coisas boas e das coisas ruins que o povo deveria viver, chamar atenção para as responsabilidades, enaltecer pelas vitórias. Tudo isso o deus Apolon fazia com seu povo. Apolo era por demais conhecido na Grécia e uma das divindades mais próximas da população. Em Roma, Apolo era chamado de Febo. E se acreditava, tanto em Roma quanto na Grécia, que o deus Apolo era responsável por levar a carruagem de fogo através dos céus, iluminando a terra. Caberia a Apolo conduzir o carro do sol, céus afora, e desse modo era por demais homenageado tal entidade. Depois de falar a massa e despedir-se,
Novamente a médium se agitava, até voltar à sua coloração peculiar, até retornar à sua tranquilidade biológica e psicológica, retomando a sua função de guardiã do templo de Apolo. O povo saía pensativo, depois das chamadas de atenção, das saudações e parabenizações que o Deus lhe dirigia a cada vez que se manifestava. Mas não somente no Monte Parnaso, na velha Fócida, a Grécia mantinha contato com seus deuses, porque são conhecidos mistérios como os de Delfos, como os de Eleusis e tantas outras regiões da Grécia, onde os deuses se manifestavam e conversavam com as criaturas, chamando-as para um pensamento mais alto, para uma vida mais luminosa na terra. Dessa maneira, toda a Grécia acostumou-se a viver com os seus daimons. Os daimons, que viriam a dar ensejo à palavra demônio, com o passar do tempo, na Grécia correspondia ao anjo da guarda, ao espírito guia das pessoas, o que levava o notável Sócrates a afirmar que era inspirado pelo seu daimon, pelo seu demônio, pelo seu anjo da guarda. Mas quando deixamos a Grécia, a velha e magna Grécia, e penetramos, por exemplo, Roma, ali também vamos encontrar os romanos mantendo contato com seus deuses. Os deuses de Roma eram os mesmos deuses da Grécia, porque uma vez que Roma dominava politicamente a Grécia influenciava culturalmente Roma. E todas as culturas da Grécia acabaram por encharcar a alma, o pensamento, a história de Roma. E Roma conversava com os deuses, através também das pitonisas, adotavam o mesmo termo. Mas em Roma chamávamos também a essas pitonisas de sibilas. E através das sibilas os deuses falavam. Encontrávamos ali os arúspices e várias outras denominações que variavam de acordo com a forma da mediunidade, que Allan Kardec chamará no livro dos médiuns de medianimidade. Dessa forma, a mediunidade era conhecida em Roma, e o Deus, Pai dos deuses, que na Grécia era chamado de Zeus, era Júpiter em Roma. Apolo na Grécia era Febo em Roma. Tanto os deuses quanto as deusas da Grécia, ao penetrarem o pensamento helênico, ao pensamento romano, ao pensamento do Lácio, recebiam uma nomenclatura própria de acordo com a língua latina. Desse modo, Roma também cultivava o culto aos deuses lares. E quem eram os deuses lares? Eram os espíritos das famílias, os pais desencarnados, os avós, os bisavós, todos os ancestrais da família costumavam se manifestar em ocasiões propícias para dirigirem-se aos seus familiares, parabenizando-os, chamando-lhes a atenção, fazendo-lhes advertências, tanto quanto Apolo fazia na Magna Grécia. Mas Roma costumava
ter um contato com a morte muito especial. Os romanos tinham horror à morte, e por isso é que os cristãos passaram a se reunir nos cemitérios de Via Ápia, porque sabiam que os esbirros do César, que os exércitos de César não iriam atrás deles, porque os soldados temiam contato com os mortos, com a morte. Mas em Roma, uma das violências maiores, uma das ameaças mais terríveis que alguém poderia fazer a outro alguém, era dizer que depois de sua morte não seria seu corpo sepultado. Porque a alma cujo corpo não fosse sepultado passaria a vagar pelo mundo em desespero, donde surgiu a expressão de alma penada, porque ela penaria aqui e ali, sem paradeiro, desde que o corpo não fosse devidamente sepultado. Por isso, os familiares colocavam entre os lábios do cadáver uma determinada moeda romana, cujo valor permitiria que esses mortos pudessem atravessar o rio Letes, o rio do sono, ou o rio da morte, e pagar a travessia ao barqueiro Caronte. Caronte era um vulto mitológico, conhecido como barqueiro da morte, e em alguns escritores como barqueiro do inferno. As águas do Letes, então, serviam de vereda para que Caronte dirigisse seu barco, levando o morto até a Ilha dos Mortos. O contato de Roma com os mortos era tão comum, nada obstante o temor a manter contato com eles. Não foi por outra razão que entrou na língua latina e mais tarde em nossa língua portuguesa o termo letal, aquilo que é capaz de matar, de produzir o sono definitivo. Tudo que é letal faz referência às águas do rio Letes, e deste modo Roma dialogava com seus mortos familiares, os deuses lares, e os demais deuses que ocupavam os Champs-Élysées, os campos elíseos, nas regiões do além, conforme a crença. Mas não eram tão somente a Grécia e Roma que acreditavam na presença dos mortos, dos deuses, dos espíritos, mas todos os povos sempre neles acreditaram, porque os deuses faziam parte de todos os povos. Deuses, que significa espírito, deuses com D minúscula. Não foi por outra razão que Jesus Cristo nos disse: já não tendes ouvido que vós sois deuses? João 10, 34. Tudo aquilo que eu faço, podereis fazê-lo. Vós sois deuses. Esse vós, a que se refere Jesus, somos nós. Todos somos deuses, quer dizer, somos espíritos. E por essa razão, perfectíveis, a caminho da perfeição que o Mestre nos havia determinado. Sede perfeitos, quão perfeito é vosso Pai Celestial. Estamos nessa marcha a duras penas. Mas enquanto Grécia e Roma dialogavam com seus mortos, se penetrarmos a Hebreia, ali acharemos o povo hebreu dialogando com os deuses, porque o povo hebreu foi politeísta até que Elias, o profeta Elias, conhecido como profeta de Jeová, tivesse
desafiado o príncipe Acabe, sumo sacerdote do deus Baal, para que pudesse ele demonstrar que era o Deus Baal, o verdadeiro Senhor de Israel. E como não teve êxito o príncipe Acabe, Elias pôde demonstrar que era Jeová, o Senhor Yahvé, aquele que é o grande Senhor de Israel. Então, o povo hebreu passou a ser monoteísta, depois que Elias teve vitória sobre Acabe e mandou decapitar às margens do rio Quinzon 450 sacerdotes do deus pagão, o que lhe rendeu mais tarde, conforme ensinam os Espíritos, o pagamento desse débito horrendo, sendo decapitado pelas ordens de Herodes, a pedido de Salomé, sob os auspícios de sua mãe, Herodíades. O resgate pela decapitação daqueles 450 sacerdotes, conforme nos narra o Velho Testamento. Entre os hebreus, conhecemos no Velho Testamento judaico o rei Saul, primeiro rei hebreu, que desejava uma resposta de Jeová, uma vez que o exército filisteu acampara em torno de Israel, provocando Israel para a guerra. O exército filisteu era mais forte, mais potente, mais bem armado, e por isso o rei Saul procurou, através dos sonhos, um contato com Jeová sem qualquer êxito. Jeová estava aborrecido com o rei. Naquela época os deuses ficavam aborrecidos com os homens, então não queria dar nenhuma informação. E através dos sonhos, era muito comum que no passado as criaturas encarnadas mantivessem contato com os desencarnados. Até hoje é assim. Quantas vezes nós sonhamos com os nossos entes queridos que já desencarnaram, que conversam conosco, que dão-nos conselhos ou que nos atormentam, mas muito diferentemente da seriedade que se dava a esses fatos nas épocas passadas. Nesta atualidade, o povo procura saber qual é o número da cova do morto para jogar no bicho, para jogar na loteria. Sonhei com vovó, qual é o número da urna, qual é o número da carneira, para poder jogar no bicho, fazer a fé. Entramos nesse labirinto materialista, apesar das nossas crenças terem apelido de espiritualistas. Daí não conseguimos mais registrar os aconselhamentos dos mortos através dos sonhos, o que se caracteriza como uma forma de mediunidade. Todas as vezes que mantemos contato com mortos durante o sono, trata-se da mediunidade onírica, ou simplesmente trata-se de onirismo. Daí, pelos sonhos, Jeová não respondeu ao rei Saul. O rei foi ao templo de Salomão e pediu ao sacerdote que jogasse para ele o Urim, o Tumim. Urim e Tumim correspondia a tabuleiro de ouro, um grande tabuleiro de ouro, desenhado com várias figuras que tinham sido lavradas sobre ele. E o sacerdote atirava sobre esse tabuleiro de ouro algumas pedras preciosas, de valores e cores diferentes. E de acordo com a posição dessas pedras no tabuleiro, junto às figuras, os sacerdotes interpretavam qual era o recado do Senhor para as criaturas.
o que se assemelha aos famosos jogos de búzios dos nossos ancestrais africanos, com a diferença que não era tabuleiro de ouro que eles usavam, era um pano-alvo ou uma esteira de palhas virgens, sobre as quais eles atiravam búzios, pequenas cascas de moluscos, e pela posição como caíam esses búzios, esses caramujinhos, o sacerdote africano, o iniciado africano, fazia a leitura do que os orixás estavam orientando. Nem pelo Urim, nem pelo Tumim, o rei Saul obteve a resposta de Jeová, estava de mal mesmo. E então o rei procura em Israel um médium, conforme as traduções do padre João Ferreira de Almeida. Procurava um sensitivo para que pudesse, através de um deles, obter resposta do mais além. Mas os seus asseclas responderam-lhe que fora ele mesmo, o rei, que tinha expulsado todos os médiuns de Israel, sob pena de matá-los, caso ali continuassem. Mas pela insistência do rei, descobriram que numa pequena cidade próxima a Israel, na pequena Endor, vivia uma mulher que era tomada pelo espírito de Pitom, era médium. E o rei Saul organizou os seus e marchou para lá disfarçado. E ao chegar à casa da mulher, propôs-lhe que ela fizesse levantar a Samuel. Samuel havia sido um grande juiz em Israel, padrinho político de Saul, e responsável por Saul ter chegado ao trono real de Israel, e que tinha desencarnado há algum tempo. Então o rei Saul pedia à mulher de Endor que fizesse levantar a Samuel para conversar com ele. Mas a mulher disse que estavam proibidos todos aqueles tipos de intercâmbio pelo rei. E Saul retira os disfarces, mostra quem é e diz a ela que ela estaria em segurança, porque era o próprio rei que lhe estava pedindo. A mulher, conforme o texto narra, entra num estado de transe e mostra que não foi materialização o fenômeno, porque somente ela via aquele homem que se erguia de baixo para cima. Ela foi descrevendo a toga vermelha, os papiros sob o braço direito, as barbas hirsutas e longas. E o rei foi identificando Samuel. Era ele. E fez a pergunta que o levara até ali: se ele deveria ou não aceitar o desafio do exército filisteu. E através da médium de Endor, Samuel diz ao seu antigo pupilo que ele não deveria passar recibo ao desafio, porque se entrasse em guerra com o exército inimigo, dentro de pouco tempo ele estaria com a sua família no mundo espiritual. O rei desmaiou diante da resposta de Samuel, porque o rei queria exatamente o contrário, exatamente como nós fazemos. A gente vai procurar os médios, não é para ouvir a verdade que eles vão nos dizer, é para que eles confirmem o que a gente está achando. E se eles não confirmam, é mistificação. Então o rei Saul, que deu todas aquelas voltas do sonho ao Urim, ao Tumim, até chegar à mediunidade daquela mulher, não aceitou a proposta de Samuel. Espírito, volta a Israel e decreta guerra ao exército inimigo, que destroça o exército israelense em pouco tempo. 2 soldados acompanham o rei hebetado, porque ele vira partir seus 2 filhos
Esbozete, Mefibosete, pelas mãos da guerra que ele então aceitara. Estava embetado, caminhando sobre o campo juncado de cadáveres, retira a lança da mão do soldado que o acompanhava e crava contra o próprio peito, confirmando a tese do espírito Samuel. Se ele aceitasse guerrear, em pouco tempo estaria no além. Contato dos povos com os espíritos. O rei primeiro de Israel foi buscar, através da mediunidade, um contato com Samuel. Mas curioso é que aquela época, quando alguém queria falar a um espírito, pedia-se ao médium que fizesse o espírito levantar. Levante o espírito, porque os hebreus e vários povos antigos acreditavam que quando a pessoa morresse, iria para o Sheol. E o Sheol era uma região que ficava no imo da terra, no centro da terra. Por isso eles pediam aos médiuns que tirassem de lá o espírito, logo que o fizessem levantar. E, curiosamente, a psicologia de então determinava que os médiuns vissem o espírito se levantando. Somente com o advento do cristianismo, quando os cristãos passaram a acreditar que quem morre vai para o céu, e o céu em cima, os médiuns são solicitados a fazer baixar o espírito. Antes estava embaixo, fazia subir. Agora se crê que ele está em cima, se faz baixar, e está o povo baixando o espírito à torta e à direita. Porque o espírito não vem nem de baixo nem de cima, ele está aí, nós no meio deles. O mundo no qual estamos imersos é o mundo dos espíritos. E os nossos planetas e os nossos corpos fazem parte desse segmento materializado do mundo espiritual. Existem mais espíritos do que seres encarnados. Não foi à toa que Paulo de Tarso estabeleceu que estamos cercados por nuvens de testemunhas. Nada que façamos, em nenhum lugar que estejamos, estaremos longe da presença dos espíritos, que estão em toda parte. Mas se sairmos de Israel, onde os fatos de ligações espirituais são abundantes, e nos deslocarmos à África, e chegarmos ao norte africano, nas terras do Egito, ali acharemos os hierofantes, o nome que o Egito dava aos médiuns, hierofantes. E esses hierofantes eram responsáveis pelas comunicações com os deuses egípcios. Reinava no panteão egípcio o casal divino, que eram dois irmãos que se consorciaram. Um dos casos curiosos em que dois irmãos se casam e são deuses. É um caso de teoincesto. Ísis e Osíris eram irmãos, segundo a mitologia egípcia. E o povo desejava iniciar-se na mediunidade, nos registros espirituais, o que nós chamaríamos hoje pessoas que querem desenvolver a mediunidade. Naquela época no Egito, as pessoas queriam iniciar-se na capacidade de registrar o além. Depois de vários passos trabalhosos, de várias etapas de testes, o candidato a sensitivo visualizava os véus da deusa Ísis. E somente quando ele os visualizava,
eram tidos como desenvolvidos. Os deuses abundavam no Egito. E ali então, falavam as massas. Mas se deixarmos essa região da África e penetrarmos o miolo do continente africano, ali acharemos a crença nos deuses africanos. Dentro da mitologia da África, e seus deuses, curiosamente, eram criaturas que nunca tinham nascido na terra, conforme acreditavam. Eram chamados orixás, semideuses, e representavam os vários segmentos da natureza, os reinos com os seus segmentos. É daí que encontraremos os Oxóssis, resguardando o verde, as florestas, as matas virgens, tanto quanto encontraremos os Oguns, os senhores das batalhas e das guerras, os senhores das defesas, das demandas. Mas do mesmo modo acharemos os Xangôs, que eram os deuses da inteligência, do intelecto desenvolvido. Os deuses que cuidavam da cultura eram os Xangôs. Mas se encontrássemos uma cascata, um véu de noiva, uma cachoeira, os africanos estavam diante das Oxum. Se encontrassem as águas correntes de rios, ribeiros, riachos, estavam diante das Nanãs e das Nanambruquês. Mas diante do grande e vasto mar, os africanos se defrontavam com Iemanjá, ou Janaína, a grande senhora da gigantesca Calunga, que era o mar. Dessa forma, os africanos dialogavam com seus deuses, com seus orixás, e é dessa maneira que os mortos, já que os orixás africanos eram seres nunca nascidos na terra, mas as crenças do candomblé africano admitia a presença de almas de mortos, e a presença de almas de mortos nesse culto recebeu o nome de Eguns, não confundir com os senhores das guerras, os Oguns. E os Eguns, que eram almas humanas desencarnadas, eram incumbidas de levar mensagens, eram mensageiras dos orixás, os Exus, senhores da vitalidade. Diziam os africanos que todas as pessoas precisavam ter seu Exu, porque tinham vitalidade. Somente nos cultos afrocatólicos brasileiros, que surgiram no Brasil no século XVI, com o nome de Umbanda, é que os Exus passaram a ser homens e mulheres da meia-noite, que fumam, que bebem, que disputam pelejas, que são capazes de fazer o bem e de fazer o mal. E aprendemos no livro dos Espíritos que, em verdade, eles fazem mesmo o mal. Ninguém pode fazer o bem e o mal ao mesmo tempo. Dessa maneira, vemos os povos antigos mantendo contato com seres espirituais. Mas se sairmos da África e adentrarmos a Ásia e chegarmos até a Índia, acharemos os milhares de deuses indianos, desde a trindade indiana, formada por Shiva, por Vishnu e Brahma, até os demais centenares de deuses, como Ganesha, que está em moda agora na telenovela, como a deusa Kali, e variadas outras centenas. Esses deuses se comunicavam com as massas indianas, aqui e ali, através dos rishis,
a maneira como os indianos chamavam os médiuns do seu país, os rishis. Mas desse modo, saímos da Índia, penetramos as terras de Zoroastro, a Pérsia milenar. Zoroastro, que também é conhecido como Zaratustra. E ali então, o notável Zoroastro chamava o povo a prestar mais atenção nos conselhos do deus Mazde, também chamado de deus Mitra, donde surgiu o mazdeísmo persa ou mitraísmo persa. O deus Mazde, ou Mitra, era a representação da luz, do bem, do equilíbrio, da saúde. Mas Zoroastro chamava a atenção do seu povo para não aceitar as insinuações, as inspirações de Arimane, porque Arimane, na Pérsia, era a representação demoníaca, era a representação obsessora, era a representação do mal. Por isso, os espíritos, também na Pérsia, onde hoje situa-se o Irã, mantinha contato com seus deuses. Encontramos deuses entre os germânicos, entre os nórdicos, entre os japoneses, chineses, o que levou o mundo espiritual a responder a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, que na Terra nunca houve um povo ateu. Por mais que as pessoas digam hoje que são ateias, elas não acreditam no Deus que as religiões fizeram, mas elas todas devem acreditar nesse Deus que fez os seres humanos, porque esse está íncito em nós, suas marcas estão em nós, e dessa forma nós estamos sendo chamados durante todo o tempo a ter maior lucidez, a pensar mais alto, a buscar a orientação de que necessitamos para trilharmos os caminhos da Terra tão confusos, tão complexos. É por isso que encontramos o Deus Thor. Encontramos as diversas deusas, como Diana, como Palas Atenas, representando esse horizonte feminino, representando esse horizonte masculino. Deuses e deusas, convocando-nos a pensar mais alto. E curiosamente nos damos conta de que eram os espíritos, porque em todas as mitologias encontramos a presença dos deuses maiores, dos deuses medianos e dos deuses menores. Tanto quanto hoje nós falamos em espíritos de luz, espírito das trevas e espíritos imperfeitos como nós os somos. Somos medianos, alguns pendendo para baixo, para a treva, outros pendendo para cima, para a grande luz, mas somos espíritos medianos. E por causa disso, os deuses eram distribuídos entre aqueles que faziam de tudo. Tínhamos tantos deuses que iluminavam a terra, os deuses do amor, da fraternidade, os deuses da família, como tínhamos os deuses da guerra, da prostituição sexual, deuses do sexo. A marinhagem romana, quando partia do porto de Óstia, na direção do porto de Alexandria, no Egito, ficava em febre, não vendo a hora de chegar a Alexandria, para que pudessem desembarcar e procurar o culto da deusa Cotito no Egito. A deusa Cotito era a deusa da prostituição. E a marinhagem, para participar das orgias na intimidade do templo,
precisava banhar-se em águas perfumadas à entrada do templo. E esses indivíduos que mergulhavam os marinheiros na água para limpá-los das impurezas eram chamados de baptas, imersores. Baptas, aqueles que imergem ou submergem alguém ou alguma coisa. Daí, essa cultura chegou do Egito à Grécia. E quando João, o discípulo que antecedeu a Jesus, o que foi decapitado, João o Batista, quando ele teve ensejo de visitar a Grécia, travou contato com esse ritual de iniciação, gostou desse ritual de iniciação e levou-o para Israel. Por isso é que a partir de um momento encontramos João imergindo as pessoas nas águas do Rio Jordão para limpá-las das impurezas. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele tinha aprendido essa técnica de imergir as pessoas com os sacerdotes gregos, porque a palavra bapta é grega. Então ele ficou chamado de João o Bapta, João o Batista, aquele que batiza, aquele que imerge. E hoje já virou um nome só, João Batista, e mesmo quem tem o nome não sabe de onde esse nome nasceu. É o imersor, aquele que mergulha alguém ou algo em água no ritual da iniciação. Deuses variados para os variados povos e gostos. Mas quando pensamos nisso, refletimos para o fato de que sempre o mundo superior esteve pensando em nossa evolução terrestre, enviando os espíritos de luz para que nos pudessem esclarecer, para que nos viessem aclarar diante das necessidades que portamos, afirmando-nos que somos deuses, ainda que com D minúscula. Somos espíritos e que nos cabe fazer brilhar a nossa própria luz, como ensinou Jesus. Quantas são as pessoas que morrem de medo de espíritos, mesmo sendo espíritas? Uma amiga me disse, em nossa casa doutrinária: olha, Raul, eu não consigo orar de luz apagada. Digo, por que razão? Eu tenho medo de espíritos. Mas mulher, você não é espírita? Eu sou, mas eu tenho medo de espírito. E por que que você tem medo de apagar a luz? Porque pode chegar um monte de espíritos. E eu lhe disse, é engano seu. Porque como você é medrosa, há no além incontáveis espíritos tão medrosos quanto você o é. E quando você apaga a luz do seu quarto, os medrosos correm do seu quarto, porque eles têm horror à escuridão. Mas quando você acende a luz, eles todos entram no seu quarto, devem gritar, oba! E ela empalideceu. Quer dizer, quando eu estou de luz acesa, que tem mais? Eu digo, tem mais. Todos os medrosos como você acorrem para o seu quarto, onde está a luz acesa. E o que eu faço? De você que sabe. Mulher de pouca fé. Passaram-se os meses e a reencontrei no centro. E aí, como é que você resolveu a questão? Ah, Raul, comprei uma dessas lâmpadazinhas de quarto de bebê, porque não está nem claro e nem escuro. E os espíritos deverão ficar à porta. Medo de espíritos. Chegava do centro espírita numa noite, chegava tarde, 11 e tal,
Tivéramos uma reunião depois da reunião, Centro Espírita é assim, tem a reunião, depois da reunião, depois da reunião, da reunião. E tem sempre alguém que quer falar a última coisa com a gente, e que nunca é a última. E eu chegava à minha casa, a rua semideserta, e encontrei um colega, doutor, colega da minha universidade, andando pela calçada de um lado para outro, com um cachorrinho pela correia preso. E eu lhe perguntei, o que você está fazendo na rua uma hora dessa? Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Eu posso lhe dizer? Eu digo, pode. Eu estou com medo. Medo de quê, homem? Minha mulher, você sabe que ela é professora, ainda não chegou da faculdade. Minha filha estuda à noite, ainda não chegou da faculdade. Como é que eu vou ficar naquele apartamento sozinho? Você tem medo de quê, doutor? Todo mundo é materialista, mas morre de medo. Você tem medo de quê? De espíritos, Raul. Eu digo, mas eu não entendo. Como é que você tem medo de espírito e está aqui no meio da rua sozinho, se a rua está apinhada de espírito? E ele puxou o cachorro, não me diga isso. Eu digo, é claro. Os espíritos que estão na sua casa são aqueles que têm afinidade com você, com sua família. Mas aqui na rua tem espírito de todo jeito. Você jura? Eu digo, juro. Então eu vou voltar para casa. E puxou o cachorrinho, quase enforcou o bicho. Ele nunca tinha pensado que nós vivemos cercados por nuvem de testemunhas. Onde estivermos, há espíritos. E nos sintonizamos com eles de acordo com o tipo de emissão mental que fazemos. Uma amiga de infância, que eu já não via há muito tempo, ela mudara-se da cidade de Niterói para o Rio de Janeiro. Eu a encontrei numa tarde na cidade carioca do Rio. E nos abraçamos, havia mais de 15 anos que não nos víamos. Nos abraçamos e ela me disse, você precisa ir lá em casa. Conheceu o nosso apartamento, morava na zona sul do Rio. Minha mãe e meu pai vão adorar revê-lo. Eu digo, vou marcar e irei. Aproveitei-me de uma data aniversária dela. E meses depois fui visitá-la. E a mãe, de fato, o pai nos receberam com muito carinho. E conversa vai, conversa vem, jantamos. Eu notava que a minha amiga queria me perguntar alguma coisa, que não tinha coragem. Mas depois do jantar, enquanto sua mãe e a secretária doméstica arrumavam a mesa para pôr a sobremesa e um bolinho para nós cantarmos o parabéns, ela aproveitou a deixa e me disse, Raul, eu fiquei sabendo que você é espírita. Digo, sou. Eu nunca imaginei que você pudesse ser espírita. Você é um rapaz tão inteligente. Começou a apelar. Digo, é por isso que eu sou espírita. Mas como é que você pode, perguntou-me ela, como é que você pode acreditar em espíritos? Eu digo, do mesmo jeito que você acredita. E ela se persignou e disse, eu não acredito em espírito. Eu falei, acredita. Eu não, eu sou católica. Eu digo, mas eu sou espírita. E você acredita em espíritos. Deixei que ela respirasse, porque ela empalideceu. A mãe chegou com a sobremesa, pôs a mesa, sentou-se com o pai e ficaram ouvindo a nossa conversa. E então eu perguntei à minha amiga, qual é o santo ou a santa de sua fé? Você é devota de que santo? E ela sorriu, bateu no peito e disse, eu sou devota de Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu lhe perguntei, onde é que mora Santa Teresinha? Se ela pudesse me deglutir naquela hora, que ela me olhou, eu disse, no além, minha filha. Todos os santos do altar católico são almas do outro mundo. De Jesus Cristo a Santo Antônio, todos já morreram. Então, se você crê em um desses, você é espiritualista e acredita em espírito. Porque quando você ora, você não ora para aquela imagem que está ali. Você ora para o ser espiritual que aquela imagem representa. Então você está orando para o espírito.
Do mesmo modo, quando você ora a Jesus, você não está orando para aquela cruz e aquela estátua nela aprisionada. Você está olhando para aquela cruz e pensando no Jesus de Nazaré, o Senhor das estradas, dos caminhos, aquele que nos acompanha, aquele que está descrucificado. Então, você crê em espírito. Todo religioso crê em espírito. Ela disse, mas o protestante não crê. Eu digo, crê sim, senhora. Eles falam o tempo todo em Espírito de Deus, Espírito do Senhor, e em Satanás, que é Espírito. Então, eles acreditam em espíritos. Lembrei-me, enquanto conversava com ela, de que Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, se refere àqueles grupos de pensamento, aquelas escolas de pensamento espiritualista que são unispíritas. Aquelas escolas de pensamento ou religiões que acreditam que somente um tipo de espírito se pode comunicar, seja o demônio ou seja o Espírito Santo. Só ele. Então, são unispírita, segundo Kardec. Mas o espiritismo forma, dentre as polispíritas, as crenças que admitem que qualquer tipo de espíritos pode comunicar-se. Então, lembrei-me disto e resolvi presentear a minha amiga com 2 histórias que ela não conhecia, com certeza. Disse a ela, você sabia, Dorita, que em 1886, a noroeste da França, uma jovem adolescente atravessava uma campina com as suas primas para visitar a paisagem. Essa jovem tinha asma. E para atravessar o pequeno regato, quis, como as suas primas, retirar dos pés as sandálias. E ao desatar as sandálias, disse ter ouvido uma voz que lhe impediu de retirar dos pés os calçados. E quando ela se volta para o lugar de onde vinha a voz, afirmou ter visto uma Madonna, uma senhora jovem, que disse-lhe, eu sou Maria, a mãe de Jesus. As primas não viram nem ouviram nada. Somente a pequena Bernadette Soubirous é que ouviu e viu. Pelo menos assim afirmou. E aquela visão de Bernadette pediu-lhe para que no dia seguinte voltasse ao local, naquele horário, levando o pároco da cidade. E a moça foi ao pároco, disse o que tinha visto, fez a convocação, e no dia seguinte uma parte enorme da cidade estava lá com o padre. E novamente Bernadette disse ter visto a Virgem, e transmitiu seu recado ao padre, que não viu nada, apenas ouviu o recado de Bernadette. Mas naquele dia, a Virgem disse à jovem que retornasse no outro dia com o padre e com o bispo regional. E o padre fez contato com o bispo regional e estavam todos lá na montanha, diante de uma gruta na qual ninguém registrava nada, apenas a jovem Bernadette Soubirous. O bispo achou tão interessante, tão importantes aquelas observações que a menina transmitia, que sacralizou o local. E o departamento de Lourdes tornou-se um dos mais visitados da França. E o bispo criou ali o culto a Nossa Senhora do lugar, Nossa Senhora de Lourdes. Nenhum padre jamais tinha visto, nem o bispo, nem o papa. Acreditaram numa visão mediúnica que ninguém garante que foi ou não verdadeira. Se fosse coisa espírita, o povo queria prova científica.
Mas como não era coisa espírita, todos aceitam até hoje, põe o nome nas filhas, Maria de Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, vista ou supostamente vista, já que não houve provas, por Bernadette Soubirous, que ao crescer tornou-se enfermeira, de coração cristão notável, até que a igreja canonizou-a como Santa Bernadette Soubirous. Mas no século XX, enquanto explodia no mundo a Primeira Guerra, no ano de 1917, na estrada que liga Santarém ao Porto, em Portugal, numa região chamada de Cova da Iria, no departamento de Fátima, 3 crianças, pastoras, filhas de pastores, netos de pastores, logo eram 3 crianças analfabetas, em Portugal de 1917, afirmaram ter visto no topo de uma azinheira, árvore nativa da região, uma Madonna, uma virgem, que afirmava ser Maria, a mãe de Jesus. Francisco, Jacinta e Lúcia falaram aos seus pais da visão. E os pais foram à igreja e falaram para o sacerdote, que mandou a informação ao bispo, que enviou-a a Roma. E ali, naquele local da azinheira, foi erguido o templo para o maior culto mariano do mundo, o culto a Nossa Senhora Dali de Fátima. Jamais alguém questionou. Ninguém questionou se não foi um golpe da religião dominante. Porque durante a guerra o povo estava desaparecendo da crença, das religiões, da igreja. Será que não foi um arranjo? Ninguém jamais discutiu. Será que as crianças viram mesmo? E como, sendo elas analfabetas, guardaram 3 segredos, que até hoje os cristãos católicos não sabem qual é o último, que ninguém revela a ninguém. Será? Se fôssemos nós os espíritas a dizer que vimos alguém, os religiosos todos se armariam e diriam que era Satanás. Mas como não foram os espíritas, era fácil de acreditar. Se fôssemos nós, o povo quereria provas científicas. Levariam as 3 crianças espíritas para os laboratórios, para eletrificá-las, para verificar se tinham problema de olhos, de miolos. Mas como foi fora do espiritismo, valeu. Mas os romanos, os católicos romanos, carregam vários cultos a entidades que foram registradas por via mediúnica, como a Virgem de Guadalupe e outras tantas, que ninguém jamais pôde testemunhar, a não ser uma pessoa que supostamente viu. E se a igreja acreditou em Bernadette Soubirous e em Francisco, Jacinta e Lúcia, é porque a igreja aceita a mediunidade. Não importa chamar de dom do Espírito Santo, não importa que se chame de 6º sentido, o que importa é saber que através desse dom do Espírito Santo, ou desse 6º sentido, aqueles que estão encarnados conseguem contatar aqueles que estão desencarnados. Dessa forma, os Espíritos estão chamando-nos
a pensar mais alto, porque todos nós somos espíritos. Não estamos na terra para um passeio, para um convescote, para um piquenique. Estamos na terra para uma missão de saber e de sentir. Uma missão que atua sobre a nossa inteligência e sobre o nosso sentimento. O que levou o Espírito de verdade a nos deixar apenas 2 mandamentos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Cabe a nós, os espíritas, ou aqueles que são simpatizantes, que se aproximam desse manancial abençoado do Consolador, que possam ler, estudar, para compreender e se libertar. Há pessoas que têm tanto medo de espíritos, que não tocam em livro espírita, como se ao tocar no livro espírita, alguma coisa os fosse dominar. Como se ao tocar um livro espírita tivessem que se tornar espíritas. Como se ao ler um livro de história, nós nos convertêssemos em historiadores. Como se ao ler um livro de matemática, pudéssemos nos tornar matemáticos. Não. Diminuímos a ignorância histórica. Diminuímos a ignorância matemática. Quando lemos um livro espírita, diminuímos nossa ignorância em torno dos espíritos ou do espiritismo. É deste modo que em toda parte estão os espíritos. Em dada ocasião, tendo acabado de atender a um programa de conferências numa cidade do interior mineiro, um casal muito querido aproximou-se de mim, informando-me que a organização local tinha estabelecido que eu iria ficar hospedado em casa deles. Era um casal jovem, casado há 5 ou 6 anos, com uma criancinha pequena de 1 ano e pouco, e moravam numa fazenda próxima de onde eu estava. Chegamos à noite na fazenda, mas pude perceber que as coisas estavam nos seus lugares, tudo arrumadinho. A casa grande da fazenda onde eles moravam tinha sido reformada, mantivera os traços originais, mas tudo era novo. O mobiliário interno era antigo, madeira maciça, escura. Depois das falas comuns, das trocas de impressões, de tomarmos um chá para dormir, o casal levou-me até ao quarto onde eu ficaria. Nos despedimos para, na manhã seguinte, nos revermos do café da manhã e eu seguir meu rumo. Adentrei o quarto, tranquei a porta, higienizei-me para descansar. A cama era alta, bem antiga. Subi na cama, deitei-me e estou fazendo a minha evocação mental, agradecendo a Deus pelo dia, quando comecei a ouvir um gemido. Longe. Imaginei que por perto da casa grande houvesse casa dos caseiros, dos funcionários da fazenda, e que alguém estivesse àquela hora da noite sentindo-se mal. Dali a pouco o gemido estava mais próximo, mais alto, e eu imaginava que alguém estivesse passando perto da janela, levando alguém para um hospital para ser socorrido. Mas dali a pouco eu me dei conta de que o gemido estava dentro do meu quarto. Retirei o lençol que me cobria, aguçei a audição, e além de ouvir o gemido de alguém ranzinza, divisei uma mulher diante de mim na escuridão do quarto. Era uma senhora que aparentava ter mais de 80 anos, muito magrinha, com muitas rugas, os cabelos brancos guardados por um lenço amarrado atrás. Pude ver as rendinhas da gola do vestido de floritas, que ia até os pés.
sem cinto, embora o vestido fosse cinturado. Olhei aquela mulher de olhar vazio e de expressão desesperada. Assentei-me na cama, eriçado totalmente. Elevei meu pensamento a Jesus para que eu pudesse ser útil àquele espírito. E perguntei-lhe o que é que eu podia fazer para ajudá-lo. E o espírito me disse, batendo numa das mãos com a outra fechada: eu quero pedir para você falar para minha filha que eu quero a minha santinha de volta. Ela não tinha nada que se desfazer da minha santa. E eu pensei comigo, quem será a filha dessa senhora? Falei, quem é a sua filha? Ela me respondeu, é a dona desta casa, a que trouxe você para cá. Digo, e é minha filha. E ela se desfez da minha santa sem minha autorização. Digo, meu Jesus, você vai dar esse recado a ela? Eu digo, darei, pode deixar. Vou procurar uma oportunidade para dar esse recado. Enquanto ela não trouxer de volta a minha santa, eu não vou ter sossego. Veja no altar como está faltando a minha santa. Na escuridão do quarto eu via o espírito, mas eu não via mais nada. Veja como está faltando. Eu digo, pode deixar, minha senhora. Eu lhe garanto que vou transmitir seu recado. E o espírito começou a desaparecer diante da minha percepção. Quando o espírito desapareceu, quem é que disse que eu dormia mais? Aí eu levantei, acendi a luz e vi em cima de um móvel, eu não tinha prestado atenção, um desses antigos oratórios que as famílias antigas, principalmente nas fazendas, guardavam em casa, com várias imagenzinhas. Eu não notei falta de nenhuma, porque eu não sabia que estavam ali. Mas no dia seguinte, eu passara a noite inteira em claro, pensando naquela mulher, no quanto os espíritos ficam presos no além por quinquilharias. E fomos à mesa do café, e ela, muito prazenteira com seu esposo, me perguntou, e aí, professor, dormiu bem? Digo, bem, graças a Deus. Eu só não completei para dizer bem mal, não é? E conversa vai, conversa vem. Eu lhe perguntei, escuta, por acaso a senhora se desfez de alguma imagem do oratório lá do meu quarto? E ela pensou, sim, havia uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma imagem de resina que era da minha mãe. E como minha tia, irmã de minha mãe, adorava essa imagem, eu dei de presente a ela. Digo, mas a senhora trate de buscar. Por quê, professor? Porque sua mãe está agoniada no além. Porque a senhora desfez da imagem do oratório dela sem pedir licença. Como é que eu vou fazer agora para pegar com o titio? Eu falei, é um problema da senhora com sua tia e sua mãe. Eu sugiro, porque sua mãe falou que a imagem foi tirada sem a autorização dela. Pegue com sua tia de volta, coloque no mesmo lugar, peça autorização à sua mãe. Porque mesmo aqui na terra nós somos assim. A gente até daria, mas depois que passasse por nossa ordem. A gente é assim. A velha fazendeira também. Depois a senhora pede licença à sua mãe para dar a imagem à sua tia. O senhor acha que eu devo fazer isso? Acho, porque senão sua mãe não vai ter sossego, conforme ela me disse que não vai ter. Não soube do desfecho, porque não mais voltei àquela cidade. Mas uma demonstração a mais para mim, de que os mortos estão de pé. Os mortos vivem e estão sempre a chamar-nos ao pensamento mais alto, para que nos libertemos dessa quinquilharia. Nós todos somos espíritos. Não importa aqueles que têm medo, aqueles que negam, todos somos espíritos. E se somos espíritos, é importante nos perguntemos o que é que nos cabe fazer aqui na Terra. As velhas perguntas irrespondidas da humanidade, até que chegasse o Espiritismo. Quem sou eu? De onde eu vim?
O que é que me cabe fazer na terra e para onde irei depois da morte? Daí então, aqueles nossos entes queridos que se foram, continuam de pé. Às vezes, onde chego, encontro pessoas cheias de boa vontade, de sentimentos verdadeiros, que me pedem mensagens dos seus entes queridos. Às vezes repito o que dizia o velho Chico Xavier, de saudosa memória: o telefone do além toca de lá para cá. Embora haja muita gente hoje inventando mensagem para engabelar os outros, isso não cabe aos médiuns espíritas. Enquanto muita gente recebe hoje algumas dessas mensagens falsas, descobrem a falsidade e depois culpam o espiritismo, afirmam que foram iludidas pelo espiritismo ou pelos espíritas. E isso é uma inverdade, porque o espiritismo nunca nos mandou sair catando mensagens aqui e ali. Disse-nos isto sim, conforme as páginas finais do Evangelho segundo o Espiritismo, para que aprendêssemos a orar pelos nossos mortos, oração pelos que desencarnaram. Mas não pede para que nós saiamos a chamá-los como se não tivesse bastado a vida deles na terra. Nosso pai, nossa mãe, cansaram-se para nos criar, para nos dar um caminho, para nos orientar. Às vezes ouvimos seus conselhos, às vezes não. E depois que eles se libertam de nós, a gente ainda fica puxando-os para baixo, querendo que continuem a dar-nos a mamadeira que deram a vida inteira. Não temos a noção de que os nossos entes queridos desencarnados não têm apenas a nós que ficamos como seus entes queridos. Quando vieram para a terra, deixaram no além a continuidade da família que os espera voltar vitoriosos. Daí que ninguém saia catando mensagem dos seus mortos, porque poderão ter sérias frustrações. A saudade que a gente tem não se cala com a mensagem que a gente recebe. Pelo contrário, é como quem está habituado ao cafezinho. Daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro. Quando nós quisermos mensagens dos nossos entes queridos desencarnados, silenciemos a mente, acalmemos o mundo íntimo e oremos por eles. Eles nos atenderão. Nenhuma mãe duvidará se ela própria sentir o abraço que só seu filho lhe dava. Nenhuma esposa duvidará ao sentir o afago que só seu esposo lhe fazia. Ou ele, aquele carinho que só mulher lhe dava. Porque registraremos suas energias junto a nós. Muito mais firme e convincente do que qualquer outro texto. Porque está na moda que as pessoas cheguem diante de alguém, conte a vida do morto toda, e agora a vida do morto toda aparece no papel. A mesma história que os parentes contaram. É por isto que precisamos ter cuidado. Nós não somos espíritas para ter privilégios de receber uma mensagem todo dia dos nossos mortos. Seria uma injustiça de Deus para com o resto da humanidade que não conhece o Espiritismo. Mas não estamos impedidos de entrar em contato com eles. Nós e nosso psiquismo em oração. Registraremos se eles estão em paz. Registraremos se estão atormentados pelo tipo de fluido que nos passarão. Se alguém quiser saber como está seu ente querido no além, não precisa de médium nenhum. Analise o que essa pessoa foi quando estava encarnada. O que ela fez enquanto esteve aqui. Se foi digna, honesta, buscando o bem. Uma pessoa comum com seus erros e acertos, mas era alguém do bem. Não teremos dúvida de que está bem no além.
A cada um é dado conforme suas obras. Mas se o nosso ente querido foi um salafrário, viciado, criminoso, mau caráter, não importa que tenha sido meu pai, meu irmão, meu filho ou eu mesmo, estaremos comendo uma gabiroba no além. Porque a cada um é dado segundo suas obras. Não adianta nenhum médium dizer, ai, seu drogadinhozinho tá com Nossa Senhora. Tá não. Ah, o seu trambiqueirozinho que morreu está à direita do Senhor. Não está, não. Deus nem tem direita. Deus é uma inteligência. Então, se a gente quiser saber como estão nossos entes queridos, basta meditarmos sobre eles. O que é que eles deixaram no mundo? O que é que eles fizeram no mundo? Às vezes vejo mensagens estranhas. Criaturas que saíram da terra desgraçadamente, alcoolizadas em acidentes automobilísticos, estavam drogadas, e depois vem mensagem, esses espíritos que se suicidaram indiretamente, já são guias. Encontrei no estado de São Paulo, numa cidade que fui, um centro espírita com o nome do rapaz, que tinha se suicidado, arrojando o carro contra uma árvore encharcado de drogas, mas esteve na cidade alguém que disse para a família que era um espírito de luz, não sabia dos detalhes da desencarnação, que estava protegendo a família, e a criatura atormentada nos umbrais, e a família mandou erguer um centro espírita e botou o nome do filho suicida como mentor do centro. Nós não precisamos pagar esse mico, como diz a garotada. O Espiritismo nos leva a ter bom senso. Senão Jesus Cristo terá mentido para nós quando nos diz: a cada um será dado conforme suas obras. Somos deuses, somos espíritos. Para nós, nesta atualidade, se raciocinarmos que os deuses são as entidades espirituais, estamos travando contatos hoje em dia com seres notáveis, deuses com D minúscula, que povoam o nosso trabalho do bem, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, como o Espírito Emmanuel, Lins de Vasconcelos, Joana d'Angelis, tantos outros benfeitores espirituais das nossas existências, que periodicamente valem-se da psicofonia, da psicografia, da materialização, da inspiração, para chamar-nos a atenção, a fim de respeitarmos a vida. Chamam-nos esses seres do além, esses que vibram nesse moderno Champs-Élysées, nesses campos elíseos do mundo além. Chamam-nos para que saiamos da drogadição, desde aquele pau de fogo king size, que a gente justifica de tudo para não largá-lo, a taça ácida de alcoólicos que vão nos fazendo descer cada vez mais pelo mau uso que imprimimos ao corpo. Vamos buscar nas orientações dos imortais a força de que carecemos para educar nossos hábitos, para educar a sexualidade desenfreada ou espúria, para educar a nossa língua verdadeira chibata sobre o dorso do mundo, para educarmos nosso olhar na certeza de que quando os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, na certeza de que os mortos vivem, nossos mortos estão de pé, louvemo-los através da nossa vivência positiva, com nossas lutas, nossas quedas, nossos levantares, sem complexos de culpa, sem neuroses perfeccionistas, mas na certeza de que, dia após dia, estaremos marchando para esse aldilá, para esse mundo além,
E é por essa razão que nesta noite peço a devida vênia dos senhores para lembrar-me de minha mãe, que há 53 anos, em 2007, jamais houvera escrito por meu intermédio nenhum texto de grande envergadura, mas em 2007, porque comemorava 40 anos de mediunidade espírita e de oratória, essa senhora magnífica para a minha vida pediu aos benfeitores que me cuidavam a oportunidade de ela poder compartilhar daquelas homenagens que todos estaríamos prestando a Jesus pela honra subida de haver me permitido durante 40 anos servir ao bem. E numa das nossas reuniões mediúnicas, nosso benfeitor, o Espírito Camilo, disse-me: Dona Benedita estava presente, minha mãe. E o Camilo me disse: Nossa Benedita escreverá, meu filho, prepare-se. Concentrei-me, orei. E quando voltei, a lucidez, ela tinha escrito um texto pequeno e havia pedido aos imortais essa possibilidade de participar com seu filho nas solenidades que evocavam 40 anos de luta e luta brava no mundo. Ao longo de todo 2007, Dona Benedita Maria escreveu por minhas mãos 64 capítulos de temas variados, que o benfeitor Camilo pedia que os guardasse, porque ele gostaria de homenageá-la, publicando seus textos. Dona Benedita então exubera. Minha mãe não havia conhecido durante a encarnação o Espiritismo. Desencarnou jovem aos 44 anos, hipertensa cardíaca, deu-me a oportunidade. E se foi 4 anos depois, deixou seu filho com 4 anos de idade, que era eu, e mergulhou na imortalidade. Era médium de efeitos físicos, de psicofonia, de psicografia, médium inspirativa. Era uma mulher da caridade. Não havia quem batesse às portas de minha casa a qualquer hora da noite sem que Dona Benedita deixasse de atender. Para todos, ela tinha uma palavra, um passe, uma oração. Mas no além conheceu a doutrina, encantou-se com ela. O Espírito Camilo já, àquele tempo, prestou-lhe assistência para que ela despertasse para a nova realidade. 53 anos depois, Dona Benedita Maria retorna, escreve por meu intermédio o seu primeiro livro. E é este primeiro livro de minha mãe que toma a liberdade de dizer que está comovedor. Viemos lançá-lo aqui, no estado do Paraná. O fizemos ontem, o fazemos hoje, e certamente é um presente, um escrínio de joias de reflexão, porque minha mãe demonstra no além uma maturidade, uma visão, uma lucidez capaz de emocionar-me intensa e profundamente. É este presente que ela me trouxe aos 42 anos, agora, de trabalho espírita. E é este mesmo presente que estamos apresentando aos senhores, agradecidos a Deus. E particularmente eu agradeço a Jesus, porque essa é uma demonstração do que acabamos de falar. Nossos mortos estão de pé, os mortos vivem e vibram com o nosso êxito, e choram e se lamentam.
com as nossas quedas. É por tudo isso que quando nos unimos em oração, refletindo sobre a nossa realidade, somos espíritos, somos deuses. Cabe-nos agradecer a Jesus por nos haver permitido aqui na terra a presente existência e nos ter mergulhado nas águas caudalosas do Consolador. Agradecidos então, Senhor, queremos dizer-te nesta hora: louvado sejas, Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Hoje, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas. Hoje, porém, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível consolador, vibre pura viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia, em todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara a nossa esperança, liberta a nossa pobreza, socorre nossa alma presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente, Senhor de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção e com inesgotável gratidão, na intimidade singela, nada obstante sincera, do nosso próprio coração. Obrigado, Pai da vida. Muito obrigado, Mestre amado. Muito obrigado, senhores.